Olá, irmãs, boa noite, sejam bem-vindas a mais um encontro entre amigas. E no nosso encontro de hoje, nós vamos fazer referências a um livro que tem exatamente o nome do nosso grupo, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, de Elizabeth George. Bom, para começar falando sobre este livro, eu quero iniciar dando um testemunho da minha vida pessoal. Eu cheguei na igreja, e assim que eu cheguei na igreja, eu cheguei com muita vontade de aprender e de fazer cursos. O primeiro curso que eu ouvi falar e me interessei era um curso que era um dia da semana de tarde. Eu acho que era por volta de umas 3 horas da tarde. Coisa que pra mim é bem difícil porque eu tinha uma bebezinha na época, né? Minha filha ainda ia fazer 2 aninhos, mas eu decidi que eu iria iniciar esse curso. E era um curso com a irmã Eliude, a irmã que iniciou esse trabalho aqui sobre o encontro entre amigas. E o nome do curso era Quarto de Guerra. E no decorrer do curso, a irmã Creuza fez referência ao livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E eu me interessei, anotei o nome da autora e comprei. E eu comecei a ler. E eu lembro que no dia do curso, quando a irmã Creuza fez referência dele, ela disse o quão difícil era ser uma esposa segundo o coração de Deus. E quando eu comecei a ler o livro, eu vi que realmente era muito difícil mesmo, porque as minhas expectativas, tudo aquilo que eu achava que eu estava fazendo de correto, eu vi que diante do Senhor ainda tinha muita coisa a aprender. Então, por isso, este é o meu testemunho. Ler é muito importante. Quando a gente lê, quando nós lemos bons livros que têm referência com a palavra de Deus, que são inspirados por textos bíblicos, esses livros mudam a nossa vida, porque aonde a palavra de Deus ela entra, ela muda, né? Ela separa medula e ossos, é assim que a Bíblia diz. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida e que tem acontecido todas as vezes que eu leio bons livros que têm embasamento bíblico. Esses livros transformam cada vez mais a minha mente e faz com que eu consiga entender um pouco melhor aquilo que o Senhor requer de nós. E na segunda parte dessa mensagem, eu quero fazer a menção do livro, no capítulo 16, que fala assim: um coração que tece uma linda tapeçaria. Então, dentro do livro, ela vai fazer referência ao texto de Tito 2, de 3 a 5, onde ela fala que as mulheres mais velhas precisam instruir as mulheres mais novas. E todas nós que somos casadas, mulheres que foram chamadas pelo Senhor para ter o ministério do casamento, porque o casamento é um ministério. Nós somos chamadas por Deus para estar dentro deste ministério. Nós temos que ouvir a cada instrução que a palavra de Deus nos dá. E uma delas é que as mulheres mais velhas precisam instruir as mulheres mais novas. E eu acho legal aqui, esse encontro entre amigas, ele está surgindo e ele está sendo moldado e modelado para que nós possamos sempre ajudar umas às outras. Bom, quando eu estava lá no curso com a irmã Eliude, no quarto de guerra, ouvi falar do livro, logo depois de algum tempo, a irmã Valdete e a irmã Elisângela me chamaram para fazer parte do grupo Mulheres Segundo o Coração de Deus. E eu estou aqui. Para a glória e honra do Senhor, tenho crescido muito. E todas as reuniões que eu participava, eu aprendi cada vez mais e mais de quanto é importante nós darmos atenção e cuidarmos do nosso marido, do nosso lar e dos nossos filhos. E no encontro de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho só deste capítulo. Então, nesse capítulo, um dos tópicos é a beleza da ocupação. E ela conta uma experiência de uma amiga que a chama para um encontro, uma amiga chamada Jane, que a chama para um encontro, e dentro desse encontro, ela instrui a Elizabeth como cuidar do seu lar. Então, alguns tópicos que ela deixa aqui no livro, eu quero compartilhar com vocês, que é a vida devocional. Então, ela fala um pouco sobre a vida devocional e o quanto é importante a vida devocional. E ela diz que nessa visita que ela faz a Jane deixa até ela ver o caderno dela de oração para explicar como que se faz o devocional, porque é a primeira coisa que uma mulher segundo o coração de Deus deve fazer.
No segundo tópico, ela coloca como o casamento, né? O quanto é importante priorizar o casamento, o marido, e dá dicas de livros, de bons livros, que foi o que eu acabei de falar aqui com vocês. Então, a dica do livro de hoje é exatamente Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E ela dá dicas de livros para que ela possa aprender a lidar com o marido, com os filhos, a amar o marido e amar os filhos. Assim como lá em Tito 2, de 3 a 5, fala que nós devemos fazer. E é o terceiro tópico que ela coloca lá no livro, é a respeito da casa. E o que eu achei interessante é que Jane deixa Elizabeth abrir todas as gavetas. E quando ela abre as gavetas, ela fica surpreendida, porque estava tudo muito bem organizado. E ela diz que ela não fez isso para mostrar que ela era melhor ou chamar a atenção, mas simplesmente para instruí-la de o quão importante é você ter uma organização não só externa, mas interna também. Isso traz paz e faz o ambiente do lar funcionar muito bem. No livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 40, está relatando quando Jesus multiplica os pães e os peixes e diz que ele separou a multidão em grupos de 50 e de 100, juntamente com seus discípulos. Isso facilitou na hora que eles foram distribuir os pães e os peixes. A palavra de Deus nos dá um entendimento de que a organização facilita a nossa vida, faz com que as coisas aconteçam com mais facilidade, sem demora. Por isso é importante ter não somente o ambiente que vivemos organizado, mas os ambientes externos também. Isso nos traz praticidade. Para quem tem uma vida corrida, auxilia e muito no dia a dia, trazendo paz e tranquilidade. E faz o ambiente do lar funcionar muito bem. Então, no nosso encontro entre amigas de hoje, eu vou deixar aqui um videozinho falando de uma dica só, né, sobre arrumar as gavetas de roupas. Geralmente, quem arruma as gavetas de roupa empilha as roupas. E eu fazia isso, coloca uma em cima da outra. E eu vou dar uma dica aqui de como colocar a roupa em pé, para que a pessoa, quando ela visualize, ela consiga tirar aquilo que ela quer, sem bagunçar tudo, e fica melhor também para visualizar o que tem dentro da gaveta. Então eu vou deixar essa dica aqui para vocês logo depois. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de deixar com vocês um outro referencial da palavra de Deus. Quando nós vamos organizar as nossas gavetas, principalmente falando da parte de roupa, fica muito mais fácil quando tá tudo muito organizado da gente ver o que nós temos no nosso guarda-roupa, de nós entendermos quantas roupas nós temos ali. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas geralmente a mulher, eu já fiz muito, né? Geralmente mulheres têm costume de falar esta frase: eu não tenho nenhuma roupa para sair hoje. E geralmente isso não é verdade, né? Nós, por mais que não tenhamos um guarda-roupa cheio, repleto de coisas diferentes, pra gente sair, geralmente a gente tem, né? Dificilmente nós vamos ver uma mulher que tem 2 ou 3 peças de roupa e que fica revezando entre isso. Dificilmente pode acontecer, mas é difícil. E mesmo que tenha, se ela tem 2 ou 3 peças, ela consegue revezar. Então, quando a gente organiza o guarda-roupa, fica até mais fácil da gente visualizar quantas roupas nós temos e que nós não utilizamos. Com essa dica de organização da gaveta, que nós vamos deixar aqui no final do vídeo, você vai conseguir verificar e visualizar melhor as roupas e as coisas que você tem e que são boas, mas que você não utiliza. Quando as coisas estão organizadas, a gente consegue ter uma visão melhor daquilo que nós temos e que tá ali, tá guardado. E às vezes a gente acha que não tem, mas tá ali. Então vai a minha terceira dica do dia de hoje. E a terceira dica, eu faço menção do texto de Ruth. Ruth, aquela peça que a gente fez lá no chá de mulheres, quando nós tivemos lá presencial e nós fizemos um teatro falando sobre Ruth. Você se lembra que Ruth passou por necessidade juntamente com a sua sogra Noemi? Ela saiu da terra que ela estava, foi acompanhar a sogra e chegando lá, ela teve que pegar espigas. E ela se deparou com a terra de um homem chamado Boaz. Boaz pediu para que os seus servos deixassem cair espigas boas no chão. Isso está lá no livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim: tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair, para que ela as apanhe, e não a repreenda.
Bom, quando eu ouvi a respeito deste texto aqui, um estudo a respeito deste texto aqui, o pastor falou o seguinte, que na nossa vida Deus nos dá sementes. E aqui ele está fazendo referência de uma tradição do povo judeu. Na época da colheita, quando eles estavam lá fazendo a colheita, eles deixavam as laterais, algumas partes, para que as pessoas que passavam necessidade, que não tinham emprego, que não tinham condições, pudessem ir lá e pegar. Aqui Boaz fala para eles não só deixarem os cantos, mas também deixar cair algumas espigas boas no chão, para que Ruth pudesse pegar. E aí, neste estudo que eu vi, ele falava o seguinte, que Deus sempre vai nos dar sementes. E essas sementes a gente não pode comer, a gente tem que semear, nós temos que plantar. Então, como que nós vamos plantar? Que sementes que Deus pode te dar? Quando nós conseguimos organizar a nossa casa e principalmente esses ambientes que a gente quase não mexe, que a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de ver, nós vamos ver que nós temos muitas coisas que nós não utilizamos. E se você se deparar com alguma roupa, alguma coisa que está ali parado, que você não utiliza, isso é uma semente. E você pode semear na vida de alguma mulher que precisa, na vida de alguém. Você pode levar para a igreja, pode doar, ou pode até colocar aqui no grupo, para que a irmã que souber de alguém que precise esteja ali à disposição dela. Essa é a terceira etapa da nossa dica de hoje, ter um coração doador. Eu espero que as irmãs tenham sido edificadas, que tenha sido bênção a nossa mensagem de hoje para você. E assim como diz lá em Tito 2, de 3 a 5, do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos a serem sensatas, puras e boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E todos os nossos encontros possam ser bênção na vida de todas nós e que possamos florescer e agradar o coração do Senhor cada dia mais. Vamos orar? Pai Santo e Deus querido, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Reconhecemos que precisamos aprender cada dia mais e sermos moldadas por Ti e estamos à disposição, Senhor, para que o Senhor fale conosco e possamos nos alinhar, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Agradecemos pela vida da irmã Eliude, da irmã Valdete, da irmã Zizi e de cada irmã, Senhor, que tem estado à frente deste ministério. Agradecemos por cada irmã, Senhor, que faz parte deste grupo e que mesmo com a sua vida corrida, cheia de trabalhos e afazeres, procura estar aqui, Senhor, em unidade conosco, nos ensinando e aprendendo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos sempre juntas e que possamos uma ajudar as outras, Senhor, e assim crescermos em unidade, ó Pai, como a Tua palavra nos pede, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida e agora fica a dica de como organizar a gaveta. Pai, eu procuro viver na Tua vontade. O que define a quantidade de dobras é o tamanho da gaveta. O ideal é que a roupa fique do tamanho da altura da gaveta. Assim fica fácil de colocar dentro da gaveta de forma que a roupa fique em pé e a gaveta feche.